Eu abri uma caixinha no Instagram para que vocês me perguntassem qualquer coisa e não é que saiu muita pergunta boa. Entre elas estão: qual é o segredo de uma vida cristã? Qual é o meu testemunho de vida? E até umas mais profundas falando sobre se Deus se manifesta de dentro para fora ou se ele se move dentro de nós. O mais da hora de tudo é que vocês querem saber mais sobre Deus. E eu tô aqui para te ajudar nessa missão. Vamos embora! Fala galerinha do canal, Denilson aqui trazendo vocês para mais um vídeo. E o vídeo de hoje vai ser um FAQ respondendo as perguntas do Instagram que você me enviou. Se você quer participar, segue lá, @DenilsonChimendes. E a primeira pergunta foi: qual é o segredo de uma vida cristã? Essa pergunta é muito boa porque às vezes pensamos que o segredo da vida cristã é ser bom, é ter boas atitudes, mas passa um pouco diferente dessa percepção. Na verdade, o segredo para se ter uma boa vida com Deus é justamente o relacionamento que temos com Ele. A Bíblia vai falar que se a gente permanecer nele, Ele permanecerá na gente. Então, quando pensamos nisso, é como se a gente tivesse uma troca de apenas estar engajado um dia ou outro em um relacionamento com Deus, de sermos constantes. Então aqui não é sobre você pegar e ter um pico de motivação e nossa, hoje eu sou super crente, eu não vou pecar, eu não vou fazer mais nada hoje, e vai lá se dar o seu melhor hoje, o seu 150%, mas vai chegar amanhã e você não vai conseguir sustentar. Por quê? Porque não temos um relacionamento com ele. Quando queremos manter um relacionamento com alguém, nós conversamos com esse alguém. Nós começamos a praticar o que esse alguém gosta. Nós começamos a perguntar o que esse alguém gosta. E não é diferente com Deus. Então o segredo de uma vida cristã é o relacionamento que temos com Deus. Pois é Ele que vai nos ensinar como seguir, é Ele que vai nos ajudar, é conversando com Ele, aí entra a oração, que a gente consegue entender o que está dentro do coração do Pai. Então é muito além de não pecar, é muito além de várias coisas, e sim ter um relacionamento com alguém que está vivo dentro de nós. Quando temos esse relacionamento, começamos a nos parecer cada vez mais com Deus. Quando você tem um relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, com os seus amigos, você começa a pegar manias, a se parecer mais com Ele. É da mesma forma com Deus. Quanto mais próximos estamos de Deus, mais parecidos estamos com Jesus. E isso é ser espiritual. Então o segredo de uma vida cristã não é a espiritualidade falando de dons espirituais, muito pelo contrário. A espiritualidade, ela vai se medir pelo quanto nos parecemos com Jesus. E daí entra o fruto do Espírito, que é justamente as características que temos refletindo a Jesus. São características de Jesus que hoje podemos alcançar. E como alcançamos isso? Tendo relacionamento com Ele, porque quanto mais próximos dele, mais nos parecemos com Ele. Pergunta número 2 foi assim: como foi a sua conversão, o seu encontro com Deus? Cara, isso é uma pergunta muito profunda, acho que vai um vídeo só para poder responder essa. Mas eu costumo dizer que teve vários momentos na minha vida onde eu tive um encontro com Deus. E a gente tem um momento em que a gente se converte, mas a gente também tem um momento que a gente percebe que é cristão. Isso é muito diferente. O ponto da minha conversão eu vou deixar para falar em um outro vídeo. Mas esse ponto de perceber que é cristão foi um momento muito diferente na minha vida, onde eu já tinha alguns anos de cristianismo, eu já tinha uns 4, 5 anos de cristão. E aí eu fazia de tudo na igreja, servia em vários departamentos, estava na igreja de segunda a segunda. E eu comecei, era um momento que eu estava fazendo faculdade, eu lembro que se passou um tempo já de faculdade, eu estava na metade mais ou menos, ou próximo para acabar a faculdade, eu não lembro muito bem. Mas o que eu lembro é que veio um estalo na minha cabeça: cara, você vai acabar a faculdade. Você está fazendo 4 anos de faculdade, você vai acabar ela e você vai ter um diploma que te diz ser apto a trabalhar nessa área. Com o tempo que você tem de igreja, de cristianismo, o que você é apto a fazer? E eu parei para pensar que, tenho um X tempo de cristianismo e eu nunca, por exemplo, tinha lido a Bíblia inteira nesse momento. Eu não orava o suficiente quanto eu achava, eu não tinha um relacionamento com Deus o suficiente quanto eu achava. Então, estar na igreja
não me fazia um crente profissional, vamos dizer assim. Então Deus me pegou muito nessa tecla e eu percebi que o cristianismo é muito mais do que ir para a igreja. Não que não devemos ir sim. Mas a questão é que eu deveria priorizar o meu relacionamento com ele para ser um obreiro aprovado. E um obreiro aprovado só é assim, quando as características físicas começam a se tornar como Jesus. Então eu comecei a achar um monte de falhas na minha vida, que por mais que eu já tinha tanto tempo de igreja, eu não estava com meu diploma apto de cristão. Então eu comecei a ajustar vários pontos na minha vida e comecei a levar a religião mais a sério a partir daí. Então esse foi um momento que eu encontrei Deus, cara. Eu encontrei Deus num confronto que ele teve comigo, falando, cara, e aí? Acabou a faculdade, tem um diploma. E na igreja, e no cristianismo, e na sua religião, que você diz ser a sua religião, o que você tem se doado, como que você tem se portado? Se tem se importado no sentido de aprender mais, no sentido de estar mais comigo, de ter um relacionamento maior, e eu vi que não, eu não estava fazendo isso, e a partir daí realmente eu virei um cristão de verdade. Então isso é um encontro com Deus no meio da minha caminhada cristã. Próxima pergunta vai dizer assim, ó, pentecostalmente falando, o Espírito Santo desce ou ele se manifesta? Essa pergunta é muito interessante porque nós começamos a cantar muitas canções no ambiente pentecostal e se é pregado muito sobre Atos 2, sobre o Pentecostes, sobre Joel e sobre o descer do Espírito Santo. Mas se a gente for ler Atos 2, a gente vê que o Espírito Santo já desceu. O Espírito Santo ele era uma promessa que Jesus deixou, que haveria de descer um Consolador, um do mesmo instinto, da mesma essência de Deus, iria descer, o Consolador, e iria morar com a gente, nos ensinar, nos lembrar de tudo que Jesus havia feito, e ele estaria presente conosco. Então, após Atos 2, o Espírito Santo já desceu. Então ele já habita em nós já somos templos do Espírito Santo. Logo, ele mora dentro de nós somos a igreja não é mais o templo. Então o Espírito Santo ele não precisa descer mais. O que o Espírito Santo faz é se manifestar de dentro para fora. Se nós somos a habitação do Espírito Santo, ele se manifesta de dentro de nós para fora. Então dizer que o Espírito Santo desce não é muito coerente com o que a Bíblia diz, pois o Espírito Santo já desceu e hoje ele habita em nós. O que ele faz é se manifestar, se mover entre nós. Pensar que o Espírito Santo desce é como pensar se uma hora ele estivesse longe e ele está vindo nos visitar apenas em um momento de culto e tudo mais. O Espírito Santo ele não visita a igreja, ele habita na igreja. E eu e você somos a igreja. A próxima pergunta vai dizer assim, ó: como saber se é Deus falando comigo ou é a minha mente? Que pergunta maravilhosa, cara. Tem 3 pontos que dá para você contestar se o que você está escutando é a voz de Deus ou não é a voz de Deus, tá bom? Deus ele tem várias formas de se manifestar. A gente vê na Bíblia ele falando em uma voz audível, ele falando em sussurros, ele dando sensações. Então tem vários tipos de linguagens que Deus usa para falar com o seu povo. Mas a gente consegue confirmar se realmente é Deus falando seguindo 3 pontos bem importantes. O primeiro ponto é a própria palavra. Deus fala através da Bíblia, através da palavra. Se o que você está escutando contradiz a palavra de Deus, com certeza isso não é a voz do Espírito Santo, é a voz do nosso coração ou da nossa mente. Segundo ponto, paz de espírito. Deus, ele tem a paz que excede todo entendimento. Tudo que ele traz para nós, ele não age no meio de confusão. A gente pode ver isso lá em Colossenses. Então, cara, se não está te trazendo paz, se não permeia a fé, se não é fruto da fé, se não te traz paz no seu coração, cara, não é o Espírito Santo falando com você. Então, busque a paz. Se te traz paz, aí já é mais um indício. Se tá condizente com o que está na palavra, se está te trazendo paz, você já tem 2 grandes indícios que é a voz de Deus. E por último e não menos importante, os frutos. O fruto que essa palavra vai gerar ou está gerando ou gerou, ele vai dizer se isso é de Deus ou não, porque se conhece a árvore, se conhece a fonte pelo fruto. Você sabe que é uma fonte de água porque está jorrando água de lá.
Cara, a voz de Deus, ela produz arrependimento, ela produz cura, ela produz vida. Então, se essa voz está te produzindo ansiedade, depressão, pensamentos no futuro que estão te martirizando, cara, a voz de Deus, ela produz direção, ela não produz isso. Então tome cuidado com as vozes que você escuta da sua cabeça e com o que o seu coração tá falando. Cara, tem mais um monte de pergunta aqui, tem mais algumas perguntas, mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Se você quer participar também, vai lá, corre lá no meu Instagram e faça uma pergunta. Deixa aqui nos comentários qual pergunta, qual dúvida você tem. Eu também vou estar olhando os comentários e as caixinhas do Instagram. Fiquem com Deus e até a próxima!